É, vamos falar aqui um pouquinho sobre a aplicabilidade da hidroxapatita de cálcio no tratamento do fibroedema geóide ou celulite. Esse protocolo que eu venho desenvolvendo tem em torno de um ano. É um protocolo experimental, partiu dos princípios empíricos, como a maioria dos outros tratamentos que a gente pesquisar e procurar na internet, vocês vão ver somente protocolos empíricos. Não tem muita coisa científica publicada sobre esse tratamento celulítico. Vou falar um pouquinho aqui da minha formação. Eu sou farmacêutico esteta, graduado pela Unipac de Barbacena, em farmácia bioquímica. Logo após, eu fiz uma pós-graduação em farmacologia e interação medicamentosa clínica pela Uninter. Me graduei em estética avançada também pela Faculdade de Nepuga, em Belo Horizonte. E esse ano, em janeiro, eu iniciei o doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Unir, em Rosário, na Argentina. Atualmente, eu trabalho com estética, sou coordenador da Clínica Top Fit, que tem matriz em Belo Horizonte. Hoje em dia, são 6 clínicas no Brasil. Eu tive o prazer de inaugurar em setembro do ano passado a unidade Top Fit em São Paulo. Já atuo na área de estética tem 3 anos e de lá para cá, cada vez mais eu venho me aperfeiçoando e tentando aí buscar novas técnicas nessa área de estética. Eu trabalho com harmonização facial e corporal também, mas o que me fez levar a desenvolver esse estudo é a grande incidência mesmo e a queixa que a maioria das mulheres tem com esse problema e a dificuldade de achar um tratamento mesmo que seja eficaz, né? Creio que 90% das mulheres que devem estar assistindo essa palestra deve ter algum grau de celulite ou se incomodar com a celulite, né? Vamos lá. Para a gente começar a palestra de hoje, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e fazer uma comparação entre os padrões de beleza e o tempo. A gente sabe que da antiguidade até hoje tem mudado muito a questão dos padrões de beleza. Antigamente, padrão de beleza considerado ideal eram de mulheres mais gordinhas, tanto que mudava os vestuários, o modo de penteados e por aí vai. Com o decorrer do tempo, com a era, né, da atualização da internet, da globalização, os padrões estéticos, sociais foram mudando e cada vez mais ficaram mais exigentes. Como assim mais exigentes? Hoje em dia nós sabemos que o padrão de beleza estético considerado ideal são de mulheres magras, com silicone, com curvas mais acentuadas, coisas que não era observado antigamente. A gente entrar nesse assunto da celulite, nós temos que procurar entender o que é a celulite em si. Esse termo celulite foi primeiramente citado por volta de 1920 para citar mesmo como era essa afecção dessas profundidades que a pele apresentava.
Então, sim, são alterações cutâneas da superfície da pele. A celulite é um termo incomum que não se utiliza hoje no meio científico. O nome mais utilizado hoje em todos os artigos e pelos autores é o fibroedema geloide, que é um distúrbio metabólico localizado no tecido subcutâneo e geralmente afeta mais as mulheres do que os homens. Mais para frente aqui eu vou explicar e vou demonstrar o porquê que a celulite afeta mais homens do que mulheres. Ó, mais mulheres do que homens. Uma das características principais que a gente pode observar na celulite são essas depressões aí na pele. E a gente vulgarmente chama de aspecto de casca de laranja. Essas causas e consequências da celulite ainda não são muito bem definidas. Não existe uma só causa ou uma só consequência da celulite. É o que a gente pode observar e em grande quantidade, na maioria das pacientes, a gente vê uma alteração no tecido adiposo, caracterizada por esses nódulos aí, depressões subcutâneas. Um tecido normal, que ó, como a gente observa na figura, né, ele tem as suas células adiposas em estado normal e as fibras colágenas todas regulares, tudo certinho. As localidades que a gente pode encontrar essas celulites é mais comum aonde? Glúteo, coxa, posterior de coxa, interior de coxa. Tá? Alguns casos raros eu vejo em abdômen e no braço, mas muito pouco. No dia a dia mesmo de clínica, a maioria das pacientes que procuram queixam de celulite glúteo e coxa. É, essa celulite, ela costuma ter quatro, quatro graus de celulite. Vou falar um pouquinho mais na frente de quais são eles. E a terminologia mais utilizada para definir celulite é o fibroedema geloide e hipoestrofia hipnoide. Mas em vários artigos você pode observar alguns outros tipos de terminologias, como paniculose, hipodermatose celulítica, histangiopatia e etc. Vamos falar um pouquinho aqui dessas causas e consequências da celulite. Né? Como eu disse a princípio, a celulite ela não tem um fator de causa somente, ela é multifatorial. Então, assim, não podemos isolar e falar que somente distúrbios hormonais causam celulite, só fatores genéticos, e por aí vai. Então, é o conjunto desses fatores que a gente observa na grande maioria dos pacientes. Isso na hora que a gente for fazer uma avaliação estética no consultório do paciente, a gente avalia todo, todas essas consequências, né? Faz uma anamnese completa desse paciente e vê qual que vai ser o melhor plano para a gente traçar um protocolo de tratamento para esse paciente. Como ela é, né, definida aí de causas multifatoriais, é muito difícil a gente fazer um tratamento com um tipo só de protocolo. Apesar de eu estar apresentando hoje um protocolo específico,
que é com a hidroxiapatita, na maioria dos casos, quando o paciente chega num consultório, eu faço aí um protocolo com múltiplos tratamentos. Vamos falar um pouquinho agora dessas causas e consequências aí da celulite. O que a gente observa mais no plano aí histológico dessas consequências, causas da celulite, né? Tem 4 estágios identificados clássicos aqui para a gente ver o quadro da celulite, que é alteração do esfíncter arteriar pré-capilar, com transdução e edema pericapilar interadipositário, né? O que seria isso aí? É uma variação aqui na região da hipoderme, como os adipócitos vão estar inchados praticamente, ele começa a fazer uma compressão desses tecidos e dos vasos que estão em torno aí desses adipócitos, né? O edema causando troca metabólica, com consequente hiperplasia e hipertrofia da rede de fibras reticulares. Como vamos ter esse edema das células adipócitas, tá? Aqui dificulta mais ainda a vascularização dessa região. Então, a gente tem uma hipóxia aí dessa região e um acúmulo de líquido intersticial também em volta desses adipócitos, o que gera mais ainda aquele efeito de nódulos na pele. As fibras colágenas também formam arranjos capsulares em torno dos grupos dos adipócitos. Então, né, a gente tem essa ligação aqui das fibras de colágeno junto com a fáscia muscular profunda ou média. Tá? Isso é bem característico. Tanto que uma das opções dos protocolos que a gente faz que é a subincisão, na hora que vai fazer a aplicação da hidroxiapatita. Então, a gente rompe um pouco dessas fibras e faz, né, a reposição com a hidroxiapatita, onde vai gerar novas fibras de colágeno no local, melhorando a sustentação dessa pele aí, da flacidez. Também a gente observa uma esclerose causando macronódulos através da confluência de vários micronódulos, tá? A gente observa que na hipoderme profunda também há um aumento desse número de adipócitos, né? A gente vê aqui, ó, volume aquoso aumentado, volume de adipócitos. Então, são várias consequências que vão levar ao desenvolvimento dessa celulite. Como eu falei, aqui a gente tem quatro graus de celulite. Como que a gente consegue identificar isso? No grau 1, é muito difícil a gente ver visível a olho nu sem fazer uma contração da região. Então, para a gente ter uma noção se a paciente tem celulite ou não no grau 1, né, aquela que não é visível, a gente faz essa pinça na pele apertando e vê se vai surgir alguma depressão no local. Tá? A redução da elasticidade da temperatura não é tanta. Nos outros graus, a gente vai observar que isso muda. A partir do grau 2, a gente já começa a ver a olho nu, sem a contração, as depressões na pele, formando aí o aspecto de casca de laranja. Tá? E nessa região já aumenta a sensibilidade para dor. E na termografia, quando a gente vai ver a temperatura já começa a diminuir dessa região. Por quê? Porque cada vez mais que o grau da celulite vai aumentando, menor vai ser a circulação nessa região, né? Menos calor nós vamos ter gerado aí nessa região. Opa.
No grau 3 a pele já é bem mais flácida, a gente vê um aspecto aí, ó, muito amassado. Já vemos também que a fibrose aumenta muito e o paciente já começa a queixar de dor nessas regiões aí, ter um comprometimento nervoso. No grau 4, que é o estágio mais avançado, a gente já tem um aspecto acolchoado, tá? E, e o déficit aí circulatório e o comprometimento nervoso é muito maior. Em alguns casos de grau 4, é indicado até cirurgia, dependendo. Falar um pouco dessa fisiopatologia, que é bem complexa, como a gente ainda não tem definido 100% como funciona, alguns autores citam as prováveis definições aí dessa fisiopatologia. Né? Uma delas é a degeneração do tecido adiposo. A gente começa a ver a regularidade aí dessa camada da hipoderme, alteração da matriz intersticial, né, na MEC. Então, entre a derme e a hipoderme, a gente começa a ver a variação aí e aumento de líquidos intersticiais. O êxtase microcirculatório. Por que acontece esse êxtase microcirculatório? Como eu vou ter um edema grande causado por essa inflamação dos adipócitos, eu tenho aí a fragilidade aumentada desses capilares pela compressão deles. A hipertrofia dos adipócitos, como eu falei, e a fibrose cicatricial. Tá? Essa fibrose cicatricial a gente observa mais ainda nas mulheres do que nos homens, devido ao fator hormonal. Vou falar aqui um pouquinho mais para frente. E o estrógeno presente na mulher é um dos fatores principais para o desenvolvimento dessa celulite, onde a gente vai ter uma lipodistrofia nessa região. Sobre a antipatogenia, a gente tem três teorias propostas aí por esses três autores aqui, né, que é o edema devido à hidrofilia excessiva da matriz extracelular, igual eu mostrei antes, né, a alteração da homeostase microcirculatória, então vou ter aí a dificuldade de circulação venosa, né, nessa região, e a peculiaridade anatômica da arquitetura do tecido subcutâneo feminino. Então, a gente vai ver que existe uma diferença do tecido conjuntivo nessa região das mulheres para os homens. Por isso que essa afecção é visível mais em mulheres do que em homens. Também existem as teorias de influência hormonal e ambiental, além da teoria inflamatória descrita por alguns autores. Mas tem alguns autores que discordam dessa teoria inflamatória. Então, é complicado a gente definir quais são as causas certas dessa patologia. Tá? Ó, aqui nesse slide a gente consegue ver a diferença do tecido conjuntivo masculino e feminino, que a gente chama de dimorfismo sexual, que é a diferença histológica desses tecidos. Né? No tecido feminino, a gente vê as fibras, né, o tecido conjuntivo de uma forma diferente, mais oblíqua. Então, quando a gente tem o edema desses adipócitos nessa região, vai acabar elevando o tecido da epiderme e formando aí as depressões na pele visível aí. Já no tecido masculino é o contrário. Quando a gente tem aí esses adipócitos inflamados, ele vai empurrar de forma contrária.
Por isso que não aparece na epiderme de forma visível essa celulite, né? Então, esse tecido conectivo, dá uma marcada aqui, ó, em vermelho. Está vendo que as fibras no tecido feminino elas estão mais entrelaçadas? Ó, perdão, no tecido masculino estão mais entrelaçadas. Isso aqui faz com que seja mais difícil o tecido, as células adipostas formarem a celulite. Já no tecido conjuntivo, o tecido conectivo já é diferente. É, na literatura, tanto quanto nas clínicas, quando você vai fazer um atendimento para procurar algum protocolo para tratar essa celulite, nós temos já alguns protocolos convencionais desenvolvidos, tá? Mais comum deles, drenagem linfática, endermologia, criofrequência, radiofrequência, ultrassom microfocado, lipocavitação, gesso liporedutor, vacuoterapia e corrente russa, tá? Então, a gente pode observar que existe já uma variedade muito grande de protocolos para fazer esse tratamento cirúrgico. O que acontece muito no consultório, no meu dia a dia, é chegar ao paciente e me perguntar assim, Francisco, qual que é o melhor tratamento para celulite? Então, assim, não existe um melhor tratamento, mas sim uma combinação desses tratamentos para a gente ter uma eficácia maior no combate a essa celulite. Óbvio, cada paciente é diferente do outro. Então, quando a gente vai fazer a anamnese desse paciente, a gente traça todo o histórico desse paciente para ver quais são as principais causas dessa celulite dele. Porque isso pode variar de paciente para paciente. Aqui mostra um pouquinho de cada protocolo, né? A drenagem linfática, como todo mundo conhece, é parecido com a massagem modeladora. Endermologia, que é um aparelho que vai aí reduzir os adipócitos em moléculas menores e, consequentemente, a gente fazer a reabsorção dessa gordura, né? A criofrequência, que é um protocolo que associa frio e emissão de calor ao mesmo tempo, também vai fazer com que a gente quebre essas moléculas de gordura em partículas menores. A radiofrequência, que é somente a emissão de calor. A vacuoterapia, que hoje é muito comum a gente ver as propagandas nas clínicas, que é o pump de glúteo, mas somente tem um pump imediato, não é definitivo, ela somente melhora a circulação no local. Mas para celulite isso aí tem uma ajuda. O ultrassom ou lipocavitação, tá? Que emite aí ondas que vão quebrar também a molécula de gordura, estimular a produção de colágeno, elastina, argiloterapia, que melhora a circulação da região também, tá? Corrente russa alternada, que também melhora aí a circulação local, melhora o tônus muscular, e os protocolos alternativos. Qual que é a diferença dos protocolos convencionais e dos alternativos? Os convencionais são protocolos que a gente chama de dermatofuncionais. São protocolos que não são invasivos, tá? Então, geralmente você vai ver só esses protocolos com aparelho
e massagem. Já os protocolos alternativos são protocolos invasivos. Dentre eles, nós temos mesoterapia, carboxterapia, ozonioterapia, que está muito em alta aí, microagulhamento, subcisão, cirurgia plástica, o ácido L-polilático, conhecido como Sculptra, que hoje em dia é o melhor bioestimulador de colágeno do mundo, fios de PDO, que é os fios de polidioxanona, a hidroxapatita de cálcio, que é o nosso tema, tá? A hidroxapatita de cálcio é conhecida muito no mercado como a Diese, que foi a primeira marca que lançou esse produto. Aqui mostra um pouquinho, né, dos protocolos. No caso da mesoterapia, eu associo ela muito em consultório com a hidroxapatita. Por quê? Com a mesoterapia, eu consigo aplicar alguns fármacos na região que são lipolíticos, que são vasodilatadores. Então, eu tenho um conjunto aí de técnicas, né, que vão tratar essas causas multifatoriais aí da celulite. Ozonioterapia. Ozonioterapia veio aí para dar uma revolucionada em um protocolo novo que não tem muitas pessoas que ainda utilizam, mas ela tem várias funções aí dentro da estética. Vamos falar aí, ó, protocolos lipolíticos, aumento da imunidade também, que a gente está vendo aí, até nessa época de coronavírus foi citado em alguns artigos, né? Melhora de flacidez, estímulo de colágeno e por aí vai, tá? Carboxterapia também, tá? Microagulhamento. O microagulhamento é como se fosse uma subincisão, só que você faz externamente. Você pega o rolinho aí e vai passando sobre a epiderme. Tem que ser uma agulha aí de 2 milímetros para estar alcançando essa região aí da hipoderme, porque senão fica muito superficial. Mas ele basicamente vai estar estimulando aí a produção de colágeno também, tá? E temos a própria subincisão, que a gente entra aí com a agulha através de um perfúrio, né, e vai fazendo o rompimento dessas fibras aí do tecido conectivo. A cirurgia plástica, tá, que já é o procedimento mais invasivo de todos, não é muito comum, porém existe aí o mais comum deles, que a gente observa sempre a lipo mesmo, que é o mais comum. A lipomecânica, né, que é aquela que ela faz a sucção da gordura direto. Em alguns casos, né, alguns médicos fazem até a reaplicação dessa gordura em outros locais. Aqui nós temos o Sculptra, que é esse vidrinho aqui, faz um pouco de milagre. Muitas das minhas pacientes falam que queria tomar um banho desse aqui por dia, porque ele é excelente na produção de colágeno, tá? E os fios de PDO, que são os fios de polidioxanona, que também estimulam a produção de colágeno. Qual que é a variação desses bioestimuladores de colágeno? O Sculptra, no protocolo que a gente faz, ele tem uma eficácia maior na produção de colágeno. Então, ele bioestimula por mais tempo do que os fios e um pouco mais do que a hidroxapatita. A análise desses tratamentos existentes, uma análise comparativa que a gente pode fazer, é que tanto os tratamentos convencionais quanto os alternativos, na sua grande maioria, são empíricos e não têm embasamento científico. O que significa? A maioria dos protocolos é feito de achismo. O profissional vai testando a associação desses protocolos e vai vendo, com o passar do tempo e das aplicações,
uma melhora visível dessa celulite, né? Tanto que esse assunto sobre a hidroxiapatita para o tratamento de celulite, eu não achei nenhum artigo até hoje científico comprovando a sua eficácia aí. E por isso foi uma da minha preferência ali por esse artigo, por esse tema, para desenvolver o meu artigo científico, né? Vamos lá. Poucos estudos científicos comprovam a eficácia de forma significativa, igual eu falei. Resumindo, essa medicação oral ou tópica tem muito pouco benefício. Então, assim, oral muito menos, porque ainda a gente tem uma metabolização aí, a gente chama efeito de primeira via, quando a gente toma qualquer medicação, seja vasodilatador, indutor de colágeno, aí vai. Laser, ultrassom, radiofrequência e as outras técnicas de dermatofuncional falham em trazer uns efeitos significativos. E a resposta fisiológica é demorada. Então, o que a gente observa? A gente tem que fazer várias sessões, o paciente tem uma descapitalização grande, porque na grande maioria não são tratamentos baratos, e a resposta não é boa. Então, o custo-benefício, em alguns casos, não compensa, e o paciente não fica muito satisfeito. Aqui eu coloquei um slide sobre curiosidades, né, sobre o que é mito, o que é verdade, e falando um pouco sobre os tratamentos caseiros e os seus riscos. Como a gente sabe, existe muita gente aí que pesquisa Dr. Google, que é um perigo, e começa a fazer tratamentos aí de internet que podem até piorar ou desenvolver um novo problema aí para o paciente, né? Sobre a celulite aqui, os mitos e verdades, né? Se o cigarro causa ou agrava a celulite, tá? Já foi comprovado cientificamente que não. Ele faz mal para a saúde, para a pele, mas especificamente para a celulite, ele ainda não foi comprovado que tenha ah, algum efeito. Gelatina melhora a celulite? Também não, tá? Assim como a utilização de colágeno via oral, muito comum as mulheres utilizarem colágeno hidrolisado, achando que vai ter um resultado estético visível, isso não acontece, tá? Porque no nosso organismo nós temos aí vários outros locais onde o colágeno atua, principalmente nas articulações. Então, quando o paciente faz a utilização desse colágeno oral, ele vai ser todo redistribuído para o organismo. Então, ele não vai atuar somente na pele. Então, a gente não vê esse resultado visível aí na melhora de flacidez e celulite, né? Os cremes por si só podem melhorar a celulite? Também não, tá? Eu costumo falar que creme não faz milagre, ao contrário do que tem aí. A gente vê muitos fabricantes aí, laboratórios anunciando cremes milagrosos. Isso, infelizmente, não acontece. Senão ninguém teria celulite e não estaria procurando tratamentos estéticos, né? Bebidas com gás refrigerante causa celulite? Também não, tá? E causa celulite, nesse caso, é o açúcar, que propicia o aumento aí das células gordurosas, provocando a celulite. Então, qualquer dieta rica em açúcar, a gente vai ter aí um efeito, né, aumentado dessas células de gordura. A celulite é genética, sim, como eu falei a princípio, a gente tem um fator hereditário dessa celulite. Somente pessoas acima do peso têm celulite? Isso é uma dúvida muito recorrente, tá?
Não, cientificamente é comprovado que não tem a ver essa comparação, né? Tanto que se a gente pegar uma pessoa obesa, um homem e uma mulher, você vai ver que a mulher pode ter desenvolvido celulite e o homem não. Então, o sobrepeso não está ligado diretamente ao aparecimento da celulite, né? Uma alimentação de qualidade ajuda a combater a celulite? Com certeza. Tá? A gente sabe que tem alguns alimentos aí que ajudam no combate à celulite, fora que uma alimentação saudável, a gente vai combater a celulite como? Evitando essas frituras, de gorduras, de doces, né? Isso tudo aí vai melhorar, né, na redução dos adipócitos aí. A celulite piora com o avanço da idade? Com certeza. Tá? Um dos principais fatores de aparecimento da celulite é o envelhecimento aí cutâneo. Tá? Então, a gente vai tendo aí a perda de colágeno, elastina, e vamos gerando uma flacidez nessa pele, onde vai aumentando visivelmente aí o aparecimento da celulite. Tá? Consumo de álcool piora a celulite também. Tá? Como a gente sabe, as bebidas alcoólicas são altamente calóricas na sua grande maioria. Então, isso aí também gera o maior desenvolvimento de celulite. Então, vamos lá. Roupas apertadas causam celulites? Isso aí é um mito, tá? Pelo contrário, alguns estudos aí demonstram que tem até alguns certos tipos de roupa que fazem compreensão e ajudam no tratamento aí da celulite, mas também nada cientificamente comprovado. Já sobre que os tratamentos caseiros, obviamente a gente tem que saber que não se deve fazer esses tipos de tratamento, tá? Por quê? Na grande maioria, as pessoas inventam algumas misturas que podem levar a riscos aí prejudiciais de grande significância aí na pele, tipo dermatites, inflamações, ah, em alguns casos até queimaduras, né? Porque tem gente que mistura aí agentes solventes e a gente tem casos graves aí de tratamentos caseiros. É, para a gente estar fazendo essa mensuração para saber quais são os graus de celulite, para ver se a pessoa possui mesmo a celulite, hoje em dia não existe tantos materiais para fazer essa comprovação. Os quatro principais são esses aqui, ó, que é o teste, que é o que chama PAFEG, tá? Que é um questionário que a gente faz aí com o paciente, puxa todo o histórico dele, tá? E a gente analisa aí e vê quais são os graus aí dessa celulite. Mais para frente aqui eu vou mostrar esse questionário. Tá? O teste de compressão cutânea, como mostrei anteriormente também, no slide, que a gente faz aí a pinça com a mão e vê se a gente vê o relevo modificado da pele. A termografia, que hoje em dia a gente utiliza uma câmera infravermelha, onde a gente vê a temperatura aí do tecido. Quanto maior o grau da celulite, menor a temperatura da região. Tá? E o outro é a fotogrametria, onde a gente utiliza um software que ele faz a medição e a quantificação aí dessas celulites na pele. Aqui a gente tem
uma foto aí da câmera de termografia e como que ela funciona. Tá vendo? Nas regiões onde a gente vê em vermelho, é uma região mais vascularizada, ou onde a gente tem uma temperatura maior. Em amarelo é onde a gente tem a temperatura menor. Aqui alguns casos, tá? A gente vê aqui, ó, 32,3 graus, e vai diminuindo, ó, 31,4, 30,4. Então, a partir disso, a gente vai fazendo a mensuração e, e faz aí uma medição dessa celulite. A fotogrametria, né, que a gente joga, a gente tira a foto do paciente, joga essa foto no software, né, e ele vai fazer a quantificação e a medição aí dessas, da profundidade aí dessas celulites. Aqui uma foto do questionário, tá? Que é o protocolo de avaliação. São duas folhas que a gente faz a anamnese do paciente, tá? Então, a gente vai perguntar aí vários fatores para o paciente, para a gente fazer uma análise. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a hidroxapatita, que é o nosso tema. A hidroxapatita é um fosfato de cálcio hidratado e é um componente majoritário, cerca de 95% da fase mineral dos ossos e dentes humanos. Tá? Então, é um composto que a gente já tem presente aí nos nossos ossos. Tá? Devido à sua similaridade química com fase mineral dos tecidos ósseos, torna um dos materiais mais biocompatíveis conhecidos. Tá? Então, assim, o risco de a gente ter uma rejeição e uma não biocompatibilidade é diminuída devido a isso. Né? A aplicação da hidroxapatita permite a regeneração do tecido ósseo através do processo de osteoindução. É utilizada como bioestimulador de colágeno devido à sua superfície, permite a integração de ligas do tipo bipolo, fazendo com que as moléculas de água, também proteínas e colágenos sejam adsorvidos na superfície, assim induzindo a regeneração tecidual. Como que funciona essa bioestimulação da hidroxapatita? Quando a gente faz a diluição dela, para ela atuar como bioestimuladora, ela vai liberar os cristais de hidroxapatita na região aí da derme profunda, da hipoderme ou até periosteal, tá? E a gente vai ter um processo inflamatório na região, onde vai ter a mobilização de macrófagos, tá? E esses macrófagos vão fagocitar esses cristais aí de hidroxapatita, consequentemente induzindo a produção de novas moléculas de colágeno. Outras utilizações da hidroxapatita de cálcio, ela é muito utilizada até pouco tempo no meio da odontologia, como um substituto ósseo. Tá? É um dos biomateriais muito utilizados aí no implante dentário, quando o paciente tem uma perda óssea significativa, né? O, o cirurgião dentista, quando vai fazer os implantes dentários, aí ele geralmente costuma fazer um enxerto ósseo. Né? E uma das substâncias que é utilizada é a hidroxapatita. Tá? Mas atualmente ela não tem sido tão utilizada. Existem substâncias aí melhores no mercado, como o bioósseo. E é
o melhor biomaterial aí para fazer essa substituição óssea hoje em dia, nesse caso de implantes dentários, tá? Aqui, ó, tem uma figura, né, da utilização da hidroxapatita no implante dentário, quando o cirurgião dentista vai fazer esse implante, geralmente aí ele utiliza para reconstituir aí essa parte óssea. Assim como qualquer produto, né, um fármaco, o, a hidroxapatita tem suas contraindicações, tá? Assim como outros materiais, ela não deve ser colocada em regiões com infecção existente, tá? Ou qualquer outra doença degenerativa que leve à degradação desse material. Não deve ser utilizado em pacientes que não estejam aptos do ponto de vista clínico, submetidos a uma intervenção odontológica ou médica, ou até mesmo estética. Por exemplo, paciente com diabetes, ela não é indicada. Tá? Pacientes odontopediátricos também ela não é indicada. Contraindicada em procedimentos diferentes do recomendado no item de indicação de uso. Tá? É, uma outra utilização comum é no meio da estética. Além dessa utilização como bioestimulador, a hidroxapatita é usada como um preenchedor térmico. Tá? Assim como o ácido hialurônico, a gente utiliza ela também para fazer o preenchimento térmico. Tá? No caso de harmonização facial, aí ela é bem utilizada. Óbvio, tem alguns casos que a gente não utiliza. Nós temos que fazer uma anamnese do paciente, fazer uma pré-avaliação e ver se ela é indicada para uso nesses pacientes. Diferentemente do ácido hialurônico, que possui a hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico, no caso da hidroxapatita, a gente não tem esse recurso. Então, quando nós vamos fazer o preenchimento dérmico, tem que ser feito toda uma anamnese, tem que estudar bem o caso do paciente para ver se ela é indicada para utilizar como preenchedor dérmico. Assim, ela não é um preenchedor definitivo, mas ela demora em média aí, uns 2 anos para ser reabsorvida pelo organismo. Então, se o profissional ali da estética faz um preenchimento dérmico que não fica satisfatório, não tem como a gente fazer a retirada desse material. Tá? Eu utilizo ela muito preenchedor quando é caso de preenchimento de mento, né, de queixo ou mandíbula. A gente já fez o teste antes com ácido hialurônico, né, o paciente viu, ficou satisfeito, a gente tem noção da quantidade que podemos aplicar na região, aí a gente faz a utilização da hidroxapatita. É, ela é como falei, né, um bioestimulante de colágeno para dar sustentação e firmeza da pele. Porém, é o seguinte, quando a gente compra a hidroxapatita, ela vem na forma de um preenchedor térmico. Então, ela vem numa formulação densa. Tá? Para a gente fazer a bioestimulação através de hidroxapatita, a gente tem que fazer a diluição dessa hidroxapatita, para ela ter maior permeabilidade no tecido e uma maior bioestimulação. Tá? Um dos diferenciais do produto é que ela estimula a produção natural de colágeno, apresentando um resultado muito mais duradouro. Em comparação, igual eu tinha falado, com o ácido polialilático, que é o Sculptra,
ela tem uma bioestimulação menor, tá? Em média, aí, o fabricante estipula entre 8 a 10 meses de bioestimulação, tá? Isso com protocolo aí de umas 3 aplicações com intervalo entre 30 a 45 dias. Porém, ela bioestimula mais do que os fios de PDO. Os fios de PDO aí a gente pode estipular um prazo de 4 a 6 meses aí de bioestimulação no máximo. Vamos lá. Aqui são as formas dela comercial, as mais utilizadas. A primeira foi o Radiese. Opa, voltar aqui. A primeira foi o Radiese, tá? Que é a marca pioneira. Hoje em dia, a gente já tem o Renova Daimo, que foi lançado no mercado aí, acho que tem um ano. E existem algumas outras fórmulas manipuladas, tá? Porém, as mais utilizadas são essas duas. Na minha tese de doutorado, eu estou fazendo a utilização do Renova Daimo. Então, todo o meu estudo vai ser somente com esse produto, para a gente não ter muita variação. Falar um pouquinho do meu protocolo experimental de bioestimulação. Como havia dito, a maioria dos protocolos são todos empíricos, então não tem nada cientificamente comprovado. A gente observa que vários profissionais fazem diluições diferentes, né? Então, eu estou tentando desenvolver uma nova, eu estou fazendo os testes já, e tive alguns resultados satisfatórios. Mas, basicamente, a gente faz a diluição da hidroxapatita com soro fisiológico, lidocaína, ou pode substituir o soro fisiológico por água bidestilada, tá? A gente faz a diluição aí dessa hidrox com essa torneirinha aqui, e utilizando seringas aí de 20 e 10 ml. A gente faz aí a diluição até para 20 ml, dependendo, corporal, facial, máximo 10, tá? E a gente faz a aplicação dela aí corporal. Aqui eu tenho algumas marcações minhas. Essa foto é de arquivo pessoal meu, de paciente. Então, como que a gente faz essa avaliação do paciente quando ele chega na clínica reclamando aí com a queixa de celulite? A gente pede o paciente para ficar em pé, para fazer essas marcações, tá? Peço para separar as pernas e geralmente para contrair o glúteo, para a gente ver onde que está a maior região aí com depressões cutâneas, tá? Se a gente põe o paciente deitado para fazer essas marcações, olha como é que a gente tem uma variedade. Parece que o tecido muda, né? Ele se acomoda e não aparece tanto as irregularidades da pele causada pela celulite, né? Então, a gente tem que fazer essas marcações aí em pé. Aonde está aqui em branco, e tem essas bolinhas aí no central, a gente faz um percúito, né? Faz um ponto anestésico no local, faz um pertuito com uma agulha de 18G e introduz a hidroxapatita diluída com uma cânula. A cânula, aqui no slide anterior, a gente tem aí as variações dela. Geralmente a gente usa a 22 ou 18G, que ela tem um calibre maior aí e não corre risco de entupir. Infelizmente, a hidroxapatita ela não é muito solúvel, então ainda fica alguns grânulozinhos na diluição.
Então é muito comum entupir essa cânula. Porém, essa cânula, ela não tem corte, né? Ela tem a ponta romba. A gente faz o percúito, introduz ela, ela vai deslizando pelo tecido. Mas mesmo ela não tendo corte, a gente consegue fazer algumas subincisões aí com ela, romper o tecido e já amenizar lá aquela ligação do tecido conjuntivo. Aqui é a fonte de arquivo pessoal também, da aplicação da hidroxapatita. Um videozinho aqui explicativo como que eu faço as marcações. Eu faço o paciente para ficar em pé, vejo aonde está a região com maior número de depressão, aonde eu quero bioestimular, aonde eu quero melhorar a flacidez da região e vou aplicando a hidroxapatita. Aí eu faço os pontos anestésicos, você vê que a paciente está até sorrindo, é bem tranquilo, e a gente faz os pertúrbios e faz a aplicação da hidroxapatita na região aí onde está acometido pela celulite. Tá? É muito comum todo mundo perguntar, Francesco, você usa só hidroxapatita para fazer o tratamento? Não, tá? Porém, eu tenho testado essa diluição aí com a hidroxapatita e ela somente tem tido resultado satisfatório. Né? Mas, igual eu falei anteriormente, é muito relativo isso aí de paciente para paciente. Aqui são alguns casos meus, tá? Casos clínicos dos testes que eu tenho feito. Então, vou até dar um zoom aqui. A gente observa as irregularidades aqui na pele, os profundinhos em toda a região glútea, tá? E aqui do lado, após 3 aplicações da hidroxapatita somente, tá? Para bioestimulação no local. Essa paciente é uma paciente que não estava fazendo atividade física, tá? A alimentação regrada, porém, ela só fez a utilização da hidroxapatita, de nem mais um outro procedimento. Olha como é que a gente observa a melhora na textura da pele, na volumização da região, tá? Melhorando todo aí o aspecto cutâneo aí dessa região. Aqui eu tenho mais um caso, tá? Esse aqui era um caso com grau 3 já, onde eu fiz a aplicação de 4 sessões, no intervalo aí de 35 dias entre cada sessão. Tá? Então, olha as depressões aqui bem na região subglútea, como era bem acentuado, como que amenizou toda essa depressão. Obviamente, não 100%, mas a gente tem uma melhora gradual muito significativa. Tá? Até que no perfil de lado a gente vê a melhora dessa qualidade de pele. Aqui só um pouquinho. Aqui é outro caso também que a gente observa, olha, a melhora. Essa paciente aqui, além de fazer a aplicação da hidroxi, essa aqui já incluiu atividade física. Ela não fazia e passou a fazer atividade aeróbica aí semanal. Tá? Mas a gente vê uma melhora muito boa também na região aí acometida pela celulite. Muitas pessoas me perguntam, Francesco, uma sessão já dá resultado? Não, tá? Porque para uma molécula de colágeno ser produzida no nosso corpo, ela demora em média
21 dias, né? É o ciclo do colágeno. Então, antes de 21 dias, você não pode fazer nenhuma aplicação nessa região que vá fazer o efeito de induzir colágeno. Senão você quebra esse ciclo no meio. E o pico desse colágeno é entre 21 a 45 dias. Então, o protocolo nós temos que seguir a risca aí de fazer entre esse intervalo de tempo. O fabricante, na bula, indica pelo menos 3 sessões. No caso da hidroxapatita, eu faço 4 sessões mínimo. Óbvio que varia de paciente para paciente. Tá? Então, assim, cada organismo tem uma resposta fisiológica diferente. Para concluir aqui, eu costumo dizer para todos os meus pacientes que os procedimentos estéticos surgiram não como uma forma de mudar ou transformar uma pessoa, mas sim uma ferramenta para realçar a beleza que cada indivíduo possui, né? Por mais que hoje em dia muitas pessoas acham que procedimentos estéticos são supérfluos, eles não são. A gente pode observar que no caso de celulite, que a gente tem aí até no último grau, que acomete a circulação e o paciente também tem dores nessas regiões. A celulite foi considerada pela OMS como uma patologia biopsicossocial. Então, ela interfere na autoestima do paciente, né, levando aí essa patologia e esse distúrbio aí biopsíquico. Tá?